estar em comunhão, uns para com os outros. Quer seja momentos desse, quer seja comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo a gente sabe que nós estamos, mas comunhão com nós mesmos, a gente precisa às vezes ter esses momentos de comunhão para estarmos juntos uns com os outros. Falar da igreja, do início da igreja, hoje a nossa aula vai ser mais reflexiva, propriamente dita evangelística ou de algum fator desse. Porque quando a gente fala sobre início, a gente não pode pensar só em início, né? A gente tem que pensar no começo, no meio, como será o fim. Tudo que começa tem um fim. Tudo que se inicia tem começo, meio e fim, para se ter uma conclusão positiva. A aula é aberta, vocês podem comentar, eu preciso do comentário de vocês, preciso da participação de vocês para a aula ficar bem mais objetiva. Eu coletei alguns dados, com alguns irmãos, inclusive com o irmão João Cruz, que está fazendo uma pesquisa. Eu vou falar algumas coisas, alguns dados para vocês, para a gente poder iniciar, sobre o início da igreja. Tirando o Mauro e o Paulo e o seu Arnaldo, eu falei com eles hoje de manhã, mas quem sabe dizer quanto tempo a igreja de Cristo tem no Brasil? 50 e poucos anos. Um pouquinho mais. 70. Mais. Menos. 80. Mais. 85. Mais. 87. Aí. 87 anos de existência a Igreja de Cristo no Brasil. Para ser mais exato, ela começou em 1927. Em São Paulo ela começou? No Sul? Norte ela começou? Nordeste. Nordeste. Em 1927, três irmãos, Virgílio Smith, Orlando Bauer e Johnson. Interessante é que eles não eram pessoas que eram nascidas na igreja, eles são oriundos da Assembleia de Deus, conheceram a palavra e começaram o trabalho em 1927, no Nordeste. Só em 1957 é que houve, depois, em 57, chegaram Arlen Smith, que inclusive batizou um homem chamado José Marcelino, que a gente não conhece, mas que batizou por si só Severino de Souza, que eu acho que muita gente conhece. Que inclusive foi um dos maiores batalhadores pela Igreja de Cristo em Rio Sul. Como em outros lugares também, como o de Júlio. Depois disso, 16 missionários chegaram em 1961. E posteriormente a isso também tiveram mais 26 chegaram, entre eles estavam 26 homens, 18 mulheres e 44 crianças. Tá? E isso em 61. E em 62 chegaram mais 6 casais, completando toda uma turma de missionários. Nessa foto, por exemplo, alguns deles já são da segunda remessa de missionários. Esse daqui, por exemplo, é o Testa, que a gente conhece. Aqui é o Roberto Grissom, o Denise, o seu Davi Meadows. Esse aqui é o Lin Han, um dos mais conhecidos, tá? Esse é o Lin Han. E deles abriu o acampamento. Esse aqui é o Gary Sorrells, esse é o Kim Lewis. O Gary Sorrells foi um dos também batalhadores pela igreja do metrô. Tanto ele como Kim Lewis. Foi um dos grandes batalhadores da igreja do metrô. Entre outros aqui, o Felipe, já falei, o Roberto Grissom, do Mato Grosso. Então, boa parte de tudo que a gente conhece da igreja
nós devemos ao esforço desses homens. Bom, a gente está falando do início. Né? A gente está falando do início da igreja, né? Sobre o início da igreja. E a gente tem que analisar, a gente pode deixar de pular essa fase, analisar como está a igreja hoje, para a gente poder pensar no amanhã. A gente tem que entender que sempre o propósito de Deus Deus sempre foi seletivo. A gente está aí, a mídia televisiva nunca se falou tanto, mas a gente está vendo aí, por exemplo, aquela novela que mostra ali uma seleção que Deus fez. Quando ele tirou seu povo do Egito, a caminho da terra prometida, e ele selecionou ali, no meio daquele povo do Egito, os seus. A igreja nada mais é, e ela vai ser um dia, uma seleção. Não a seleção que tem a camisa do nosso amigo aqui, verde e amarelo, nem dá para falar sobre ela, né? Não sei por a camisa do Paulo lá, né? A camisa do Paulo, aí quando se fala que é a seleção, né? Mas Deus vai fazer uma escolha, uma seleção. E quem é que vai ser selecionado naquele dia? A sua igreja. A sua igreja vai ser selecionada naquele dia. A porta de entrada para a gente poder chegar até lá, qual que é a porta de entrada? A igreja, não é? Claro que é Cristo, né? Mas a igreja é a porta de entrada para as pessoas terem o acesso a Cristo. Como é que está sendo isso hoje? Como é que nós estamos encarando essa responsabilidade que a igreja tem? Como é que está sendo encarado por nós? Eu gosto de frisar sempre como a noiva, né? A Bíblia trata a igreja como uma noiva. Que Cristo deixou os nossos cuidados, Ele é o noivo, e Ele vai vir buscar essa noiva. Como é que nós vamos entregar essa noiva para o noivo? Como é que ela está hoje? Em que estado ela está hoje? Como é que nós pretendemos entregar a noiva para o noivo? Será que é a responsabilidade de quem essa entrega? Né? Quem vai ser responsável por entregar a noiva para o noivo? Nós, né? Nós somos responsáveis por isso. Hoje eu vejo que nós, talvez desse como Arnaldo, nós deixamos muito a desejar. Nós precisamos nos esforçar mais pela igreja, trabalhar mais, fazer um pouco mais pela igreja. Nós costumamos, muitas vezes, em púlpito ou em aulas, falar sobre o mundo lá fora, sobre as denominações lá fora, e esquecemos muitas vezes de corrigir erros nossos de dentro. Então muitas vezes é fácil de chegar aos erros dos outros, mas e nós? Como é que estamos tratando nossos erros? E eu queria compartilhar com vocês uma oração de Jesus em João capítulo 17. João capítulo 17, versículos de 23 a 26. João 17, de 23 a 26. Aqui versículo 22. 21 para ser mais exato. A fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido agora. Desculpe, irmãos, a Bíblia está feita. Eu lhes tenho transmitido agora que me tem dado para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que todos sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste e nos amaste, como também amaste
os que me deste, para que sejam a minha glória, que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Será que Jesus estava falando aqui sobre só os apóstolos ou discípulos que ele estava deixando, prestes a deixar? Será que essa oração não reflete nada a nós? Ou era só? Falando para todos nós, né? Para todos nós. Porque a visão de Jesus é uma visão futurística do que viria a acontecer, daqueles que viriam a crer através daqueles que ele estava deixando. E a ideia principal que Jesus teve aqui, e que deve ser a ideia da igreja, é aperfeiçoamento na divisão. Unidade. Na unidade. Né? Não só a empresa de união faz a açúcar, né? A união faz a força, não faz só açúcar. Então nós devemos ser aperfeiçoados na unidade. Né? Sejamos um só. Deus nunca quis um povo dividido, quis? Deus sempre foi exclusivista. O que ele fez quando o povo que saiu do Egito quis arrumar um novo Deus para eles? Ele dividiu, olha, então faz o seguinte, ó, esse povo Moisés aqui, esse lado aqui, direito de você, fica com o bezerro de ouro, e o povo da esquerda fica comigo. Ele fez isso? Não, né? Mandou Moisés por fora da tenda, matou todo mundo, queimou utensílios, exterminou aquele povo idólatra que estava. E Deus queria unidade. Muitas vezes nós citamos, e a gente vê essas ramificações religiosas que existem, porque não há unidade. Há uma briga, às vezes, internamente, e uns saem para cá, leva 15, outros saem para lá, leva mais 20, aí começa aí uma nova placa de igreja e assim vai. Só que muitas vezes a gente tem que se atentar para que não haja divisões dentro da própria igreja. Existem assuntos que não deveriam, mas que geram muita polêmica dentro da Irmandade e que muitas vezes nos fazem divergir alguns temas, que não deveriam. Alguns irmãos pensam de uma forma, outros irmãos pensam de outra, mas será que o que vale é o que eu penso ou o que vale o que Cristo deixou para nós? A Bíblia fala de um só batismo, um só Espírito, uma só adoração. Eu não falo de vários Espíritos, várias adorações, vários batismos, não. Um só. Então, uma das características da igreja, no passado tinha mais. A gente tem que aprender com as coisas do passado, e para isso que o passado existe, para a gente aprender com ele. A impressão que dava é que a igreja era mais unida. Que a igreja era mais forte. E nós devemos pegar esses exemplos do passado e transportar no presente para que a gente possa colher frutos aonde? No futuro. Então, o que a gente tem que pensar é nisso, na unidade. Estava falando com o irmão Mauro agora há pouco, né? Sobre essa confraternização. Né? A gente precisa participar e compartilhar dos problemas dos outros irmãos. A gente não pode se fechar só na nossa localidade, só onde a gente congrega. A gente tem que saber o que está acontecendo no jardim, não acontecendo ou em Imbu, ou em qualquer lugar, não acontecendo para comentar, para criticar, mas saber o que está acontecendo para o que eu posso fazer para ajudar, em que eu posso ser útil. Isso reforça a força da unidade. Afinal de contas, nós estamos com o mesmo propósito, ou não? Ajuda a levantar mesmo, né? Não é derrubar, né? Com certeza. Para derrubar tem muita gente. Para derrubar tem muito, né? A gente precisa se unir para fortalecer. Ontem eu estava falando com os jovens e eles estavam perguntando, teve um questionamento sobre por que Deus permitia tantas guerras e tantas mortes no passado.
Ele falou assim, permitia para mostrar a sua força. Por exemplo, a gente nunca viu na história da Bíblia, numa batalha, 3.000 com o Senhor e 300 contra. Não, sempre ao contrário. A gente vê o caso de Josué. Como é que Josué conseguiu derrubar aqueles muros em menor quantidade, com aquela dimensão que havia aqueles muros de Jericó? Aí me questionaram, mas por que Deus não esperou 10 pragas para acabar com o faraó? Eu digo até a 11ª, né, que morreu depois no Mar Vermelho, lá, né, afogado pelo Mar Vermelho. Por que ele não acabou com o povo do Egito numa praga só? Exterminou o povo egípcio e deixou o povo hebreu lá dentro. Para mostrar a sua força. Para mostrar que ele queria um povo único e forte e para mostrar o seu poder. Por isso até ele endureceu o coração do faraó. Para que ele pudesse experimentar o poder de Deus. O poder de Deus, o poder da igreja, a força está na unidade. Está em ser uma igreja única. Se a gente for ver, a responsabilidade que nós temos de levar o Evangelho às pessoas. O dom gratuito que Deus nos dá de estar ligado em Jesus Cristo. E também isso que Ele nos deu de conhecer a palavra na sua essência. Quando nós tivermos realmente essa noção de que nós temos a palavra na sua essência, temos a verdade de Deus para conosco, e a gente se unir em torno disso, mais ainda, a igreja tende a crescer e tende a se fortalecer. Só que, infelizmente, o que nós vemos é movimentos religiosos com menos tempo que a igreja de Cristo e muito mais numerosos. Mas aí, uma vez, uma pessoa falou para mim, mas, Daniel, a gente deve pensar em quantidade e qualidade. A gente deve pensar, não importa a quantidade ou a qualidade? Os dois. Imagine se tivesse que, a dona de casa tivesse que escolher feijão, e 200 gramas de feijão, tivesse que, dentro daquelas 200 gramas, escolher os bons e os ruins. O que geralmente a mulher faz? Ela pega 1 quilo de feijão e dali ela tira algo de bom. É isso que vai acontecer. Nós vamos pregar, falar com as pessoas vão ouvir e depois vai haver a seleção. Então, quanto mais a gente pregar, quanto mais a gente levar as pessoas até Cristo, maior vai ter um número e depois vem a qualidade. A princípio vem a cristã, vem doentes. A igreja é um hospital. Não sei se você sabe disso, mas a igreja é um hospital. Vamos esperar as pessoas sãs virem até a igreja que não vai ter. A gente tem que trabalhar com um hospital. Tem gente na UTI faz tempo. Tem muita gente na UTI faz tempo, mas se não vier o carro. Goma. Uma profunda aí. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Como é que nós estamos? O que está acontecendo então que nós estamos perdendo espaço? Paulo, você que é um evangelista, por que nós estamos perdendo tanto espaço hoje? Nós perdemos espaço porque há muitos anos, até que quando a igreja era uma só, a igreja tinha como autoridade religiosa a palavra de Deus. Quando os homens passaram, não tem mais a palavra de Deus como autoridade religiosa, mas sim o Cristo universal, por exemplo, no catolicismo. Então, ali a igreja começou a perder seu espaço, porque a palavra de Deus passou a não ser autoridade religiosa. E para reverter isso, precisa fazer o esforço de resgatar isso. A autoridade religiosa não é o pastor, o novo apóstolo, o Papa. A autoridade religiosa é a palavra de Deus. Nós voltamos sempre para ela. Com certeza. E aumenta a nossa responsabilidade sabendo que nós temos em mãos o diferencial, que é a palavra.
pastor ganha um pouco mais. Então, Não deu bom, né? por que, né? Então, por que eu vou 11h30? Eu trabalho com 11h30. Né? Então, assim, infelizmente, as pessoas olham a igreja como um clube, às vezes. Eu costumo sempre dizer que o exemplo vai de dentro para fora. Como é que a gente vai levar as pessoas para a igreja e mostrar para as pessoas a diferença, se a diferença não começa em mim? A começar em mim, né? Então, eu tenho que ter a minha disposição, a minha vontade, e a igreja hoje, a gente tropeça muito nesses erros de tratar a igreja de qualquer forma. Nós não podemos tratar a igreja de qualquer forma. Um dia nós vamos ser cobrados como é que nós estamos tratando ela. Você imagine você, quando for casar, quem não é casado ainda, e entregar a sua esposa, a sua noiva, está aqui o dia da noiva, né? Você entende que vão dar um talento para ela, né? Fica melhor o casamento, né? Depois. Primeiro dia que acorda, né? Meu Deus. Não é seu caso, meu amor. Se ouve para ele, eu te disse, né? Senão, o seu pai em casa está meio complicado. Então, a gente entende que ali ela vai ser bem cuidada, bem tratada, né? Vai ser tratada com carinho, vai ser produzida, vai ser preparada para aquele momento. Imagine Cristo voltando hoje. Como é que nós estamos entregando hoje a igreja para ele? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo. Nós estamos incumbidos em preparar a noiva quando o noivo chegar. E aí? Como é que nós estamos hoje? Se ele voltasse hoje, como é que a noiva estaria? Estou pensando aqui em Romanos 1,16, que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer é o Evangelho. Eu acho que um dos grandes problemas nossos é que primeiro a gente precisa investir um tempo pregando o Evangelho para a igreja, para as pessoas que estão dentro da igreja, para que elas entendam que não é bom chegar às 11h30 no culto só para participar da ceia. Então esse é um ponto. E o outro ponto é que a gente precisa se organizar para levar o Evangelho para fora com maior eficácia também, né? Com mais empenho, para alcançar mais pessoas. E uma palavra boa, utilizada pelo irmão, foi empenho. Hoje nós vemos denominações crescendo por vários fatores, um deles o Mauro citou, sobre as pessoas procurando a sua satisfação, e não satisfazer a Deus. Isso, eu costumo dizer também que pregar estabilidade financeira e pregar saúde no país que nós vivemos é descer ladeira abaixo. Essa é fácil. É muito fácil falar sobre isso. Todo no país que tem dificuldade financeira, dificuldade com saúde, você vai oferecer um prato cheio para as pessoas. Agora, prega Jesus Cristo, prega que mesmo depois de aceitar Jesus Cristo vai continuar havendo dificuldades, só que você vai encarar a dificuldade de forma diferente. É difícil, não é fácil essa tarefa. Mas, às vezes, nos falta um pouco mais de empenho, como o irmão disse. Quer testar isso que o irmão falou? Faz uma gincana bíblica dentro da igreja. E a gente se espanta em saber quantas pessoas não conhecem o básico. Não estou falando de ser um profundo conhecedor, que todos nós deveríamos, porque Deus nos deu o mesmo espírito, né, a mesma disposição mental, né, deu a todos. E a Bíblia é o livro mais lido do mundo, que é um livro fácil de absorção. Mas experimente fazer uma gincana bíblica dentro da sua congregação, como você vai se espantar quantas pessoas não conhecem o básico. Outro dia eu fiz uma pergunta lá na igreja, perguntei, alguém sabe dizer onde fica o livro de Macabeus? Eu olhei na minha cara e falei assim, eu não sabia que tinha Macabeus na Bíblia. Você vai ficar sem saber que não tem. Tem aonde? Tem o segundo Macabeu. Tem até 2. Não achei não, hein? Muitas pessoas não respondem assim. Infelizmente, por falta
de aplicação da palavra. Então, a gente vê dentro da igreja muitas vezes muito desníveis, né? Pessoas conhecendo de mais e outras de menos. Não deveria ser assim. É interessante, uma vez o Marco Antônio, eu estava fazendo uma pregação, ele perguntou, né? Alguém sabe onde está aquela passagem que fala dos 1000 passará, mas aos 2000 não chegará? Aí um monte de gente, né? Começou a levantar, eu já vi mesmo e tal. Não, mas isso não tem na Bíblia. Com certeza, a gente se espanta. Então, as palavras de Jesus, elas fazem com que a gente possa refletir de como nós estamos tratando a unidade. Né? Como a força da igreja está na unidade. Está na unidade. Sabe? Então, a gente tem que frisar isso e sempre estar reforçando isso. Nós devemos ser um povo único, nós somos um povo exclusivo. Né? Paulo fala sobre isso, nação santa, povo exclusivo de Deus. Como é que nós estamos tratando essa força que nós deveríamos ter? Falando um pouco sobre a unidade, né, que você estava comentando, e pensando um pouco nessa questão das pessoas querendo chegar na igreja 11h30 para tomar uma ceia, essa questão mesmo, de qual é o prazer que eu tenho de estar junto com os meus irmãos, né? Todos nós sabemos que muitas vezes a convivência com outro ser humano, muitas vezes é complicada, às vezes as pessoas não têm mesmo os mesmos pensamentos, mas dentro da igreja isso não pode existir. As pessoas têm que ter um só propósito, de estar ali, de estar em comunhão, de ter prazer de estar com os irmãos. Então, se eu tenho prazer de estar com os irmãos, o nosso período aqui na Terra é um período que a gente pode se dizer curto, nossa vida aqui é curta. Mas e no céu, que vai ser eterno, e que nós vamos estar convivendo com os nossos irmãos todos os dias, estar com eles todos os dias em adoração. Então, a gente tem que começar a criar isso aqui na Terra, de estar junto com os irmãos, louvando, agradecendo, honrando o nome de Deus, para que a nossa estadia no céu seja assim também. Então, a gente tem que começar aqui. Se a gente não começar aqui, não vai ter isso no céu. Paulo também fala também sobre isso, sobre a unidade, em 1 Coríntios capítulo 12. De 12 a 20. 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 20. Porque assim como o corpo é um e muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituindo só corpo, assim também em respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo, um só Espírito. Cristo é o cabeça. A gente já está que nem eu, já está careca de saber sobre isso. Né? Só que muitas vezes, né, nós não pensamos nesse tipo de unidade. Nós pensamos, o Paulo deve ser mais importante no metrô, que é evangelista, Baleia, né? O que é corintiano. É mais especial que é corintiano. Não, é o contrário. Mas, a pessoa, se a gente pensar assim, né? Se a gente pensar que o Paulo e o Baleia como evangelistas são essenciais. Não, eles fazem parte do corpo. Se de repente eu não sou evangelista dentro daquele corpo, o que eu posso fazer para cooperar com o trabalho deles? Você sabe que todos os nossos membros cooperam uns com os outros, né? Independente da localidade do né? Dá uma topada no seu dedo mindinho para você ver se seu coração vai para ali. Não vai? Então lá, o Paulo Caetano está tropicado para você ver se seu coração não vai parar. Então tem uma encravada para você ver se seu coração não para no dedão. Né? Então,
fazer isso. Não. Nós somos membros do mesmo corpo, cada um deve pensar no outro. É interessante porque uma vez o irmão falou, uma vez eu disse para ele, né? E aí depois ele voltou para a igreja, aí ele falou assim para mim, poxa, depois desse tempo, só você me viu. Então assim, não adianta só ajudar, é uma coisa legal. Mas ele pensou, poxa, uma pessoa se preocupa comigo. Mas há dois sentimentos, né? Às vezes é alegria por você ter feito a sua parte e tristeza. Então a gente tem que pensar nisso. Se a gente fala em unidade, vamos analisar como um corpo. Cada membro tem que se preocupar com um conjunto. Você não tem como. E assim, às vezes é triste mesmo, né? A gente liga para uma pessoa, é a mesma coisa que falou para ele, né? A pessoa fala, nossa, mas só você me ligou. Isso é muito triste mesmo. Então é complicado. Então a gente tem que, se a gente começar a rever esses conceitos, a gente precisa, é necessário que cada vez a gente reveja mais alguns conceitos dentro da igreja, para que a igreja hoje, nós falamos do início, estamos falando do hoje, para que a igreja hoje possa se fortalecer. Então, pensando no hoje, quando esses missionários vieram para o Brasil, eles estavam pensando na igreja naquele tempo? O foco deles era o hoje? Não. O foco deles era o amanhã. Porque eles vieram para um lugar onde não existia e queriam trabalhar para que pensar. E através deles é que nós temos o hoje. A dificuldade da língua, né? Com muitas dificuldades, com muitos problemas, mesmo assim eles pensaram no amanhã. E agora, vamos falar do amanhã. Como é que nós estamos pensando no amanhã? Alguém aqui vai ficar com a semente? A semente está ali, ó. A sementinha está ali, ó. Aquele lado, quantos jovens? Eu já fiz a minha parte, já tenho 2 sementinhas plantadas. Se fizer a nossa parte, né? Eu fiz a minha parte, tenho 2 sementinhas plantadas, mas a gente tem que pensar no amanhã. Como é que nós estamos pensando no amanhã? Ou então, como é que vocês, jovens, esperam a igreja amanhã? Eu quero ver o que vocês falam. Eu acho que mais jovens, porque são eles que são o futuro da igreja. Quanto mais jovens, melhor. E para isso existem 2 formas, né? Ou a gente tem mais casamento na igreja, para que haja mais nascimento, mais crianças, ou vocês, em cada uma das suas congregações, têm que se esforçar mais para trazer mais jovens para a igreja. Sabe que esse processo de nascer e crescer às vezes demora muito. De nascer um jovem na igreja, de crescer, nesse meio tempo, infelizmente, pode acontecer muita coisa. Vocês me permitem dar um exemplo de Imbu. Por muito tempo a gente trabalhou só com jovens que cresceram dentro da igreja. Só começou a crescer mesmo de jovens quando vieram jovens de fora. Porque incentivava, né? Os que estavam nascidos ali dentro viam mais jovens entrando e assim ia. Além do cooperar com o crescimento, evita, por exemplo, casamento misto. Sabe o que é casamento misto, né? Uma pessoa da igreja com uma pessoa de fora, né? Ou, não que não possa, mas bom seria se não fosse, né? Assim, mas está nas nossas mãos. Vocês, jovens, têm que ter a consciência de que amanhã eu não vou estar aqui. O Aleno vai estar aqui. E muitos outros não vão estar aqui. Como é que vai estar a igreja? Nós temos se esforçado, cada um na sua congregação, para manter a originalidade da igreja desde o tempo dos apóstolos. Quantas pessoas já passaram, já foram até o encontro de Cristo e se esforçaram enquanto estiverem aqui para manter? E vocês, a igreja vai estar na mão de vocês amanhã. O que vocês vão fazer para poder manter isso? Ou será que de repente elas vão dar uma modernizada? Né? Faz muitos anos, desde 33 depois de Cristo, que a igreja está do mesmo jeito, né? Então vamos dar uma modernizada, né? Uma bateria aqui, um baixo, uma guitarra, né?
que a igreja ela se prepara para as eras que ela vive, né? Podemos pensar hoje numa era anterior à que nós vivemos. Eu acho que nós devemos usar muitas ferramentas que nós temos, né, que estão no nosso alcance hoje, para que nós possamos levar a palavra às pessoas. Então, modernizar a Bíblia, por exemplo. Será que é necessário dar uma revisada na Bíblia? Quer, Paulo, dar uma revisada na Bíblia? Dá uma revisada? Quer dar uma revisada? Dá uma revisada na Bíblia. Quer dar uma revisada? Você tem condição? Você tem condição de dar uma revisada na Bíblia? Uma revisada? Tira algumas coisas, põe outras. Modernizada? Alguém tem alguma condição de dar uma modernizada na Bíblia? Pode até tentar, né? Mas não tem. Olha, me perdoa as mulheres, mas ainda bem que Deus fez mal entender. Senão toda a criação ia estar pronta até hoje. Ia ter tantas sugestões que a criação ia estar pronta até hoje. Brincadeira. Mas ninguém tem condição de revisar a Bíblia, de modernizar. Os homens tentam. Mas a Bíblia é um livro perfeito que ele se moderniza a cada tempo sem precisar mexer. Todas as modernidades que foram feitas na Bíblia já tentaram fazer isso. Só deu, não estava de acordo com o Espírito Santo. Tentaram, mas não deu certo. Ainda continuam tentando tentar, sabe? Os Henri Cristo da vida vão aparecer vários e por aí afora, mas não tem como. Então a igreja de amanhã vai depender de vocês. Vai depender dos meus filhos, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos, até que Cristo volte. O que nós temos que fazer é hoje, pensando no hoje, é fazer o nosso papel. De ser um grupo forte, unido em Cristo Jesus, um corpo que é solidificado no Espírito Santo de Deus, que busca os ensinamentos bíblicos de Cristo Jesus, para que a gente sirva de exemplo, como esses homens foram exemplo para nós, como homens anteriores a esse. Nós temos aqui evangelistas que são da terceira, nessa época, já era da terceira geração de evangelistas. Olha, nessa época, que ano que é isso aqui, mais ou menos? Que ano que é isso dessa foto aqui, mais ou menos? 61? Eu não sei a época dessa foto. 62. Mas mais de 70 é. Não. Você imagina, menos de 70 é. Você imagina, se for de 70, vamos colocar assim, tá? Uma hipótese. Tá? Quando eu os conheci, já tinha uns 5 anos que eles estavam aqui no Brasil. Eu conheci eles. Digamos ser de 60, né, essa foto, 1960. Já tem 55 anos. E eles já estavam na terceira geração. Muitos deles estavam na terceira geração de evangelistas. Então, eles pegaram exemplo de exemplos, até chegar em Jesus Cristo. E é isso que nós temos que ser hoje. Né? Mesmo com sono, mas... Muitos filhos deles já estão no Brasil trabalhando também. E os filhos deles já estão trabalhando, os netos já estão trabalhando e assim por diante. Então cabe a nós, o que cabe a nós no hoje é servir de exemplo para o amanhã. O que cabe a nós que vamos viver o amanhã é manter o exemplo que nós tivemos. Mas sempre de dentro para fora. E trazer mais pessoas para que elas possam fortalecer esse grupo que já existe. Então a igreja no Brasil, a gente pode ver, tem 87 anos, ela é mais nova que muitas igrejas por aí. Só para ter uma base, a igreja Assembleia de Deus tem mais ou menos 145 anos de existência no Brasil. É a mais velha no Brasil. Então, nós temos a metade quase do tempo de existência deles. Tomara que Deus dê mais de 87 anos, né, antes de buscar sua noiva, ou mais até, para que a gente possa cada dia mais melhorar. A igreja tem que pensar para frente. Não pense no hoje. Isso ajuda nas nossas decisões que nós vamos tomar em relação à igreja. Não pense no que essa decisão pode fazer hoje. Pense no que ela pode fazer amanhã.
pense no que ela pode proporcionar, ou de acerto, ou de consequência, lá na frente. Se vai trazer um grande acerto, se vai ser benéfico para o corpo, benéfico para a igreja, ótimo, vamos fazer. Agora, se a gente ficar em dúvida se ela vai ser benéfica ou não para o amanhã da igreja, é melhor não fazer. Porque correu o risco de amanhã de sair entendendo o que fez hoje. Então, pode falar. Às vezes a gente também está muito sossegado nas nossas celebrações, sem imaginar e sem pensar que tem um monte de lugar, o Antenor mesmo foi uma pesquisa, no interior de São Paulo mesmo, tem um monte de lugar que a igreja nem. Então assim, a gente fica sossegado, estou dentro da minha congregação, nasci lá e lá eu cresci, conheço todo mundo, não vou sair daqui e vou formar nada lá onde sua mãe, meu pai, mas eles não é pessoa sua, então a gente tem que estar nessa disposição, né? Como eles vieram de outro país, Língua diferente. sabe? A gente nem se compara com certas pessoas. Então, o primeiro ponto é fortalecer, estar todos unidos num só espírito, como a Bíblia diz. O segundo ponto é levar e mandar as pessoas. Sem isso, a igreja não tem significado nenhum. Porque a gente pode se unir em casa, eu não preciso da igreja, por exemplo, digamos assim, entre aspas, para tomar ceia. Minha casa tem 3 convertidos, eu tenho só eu e minha esposa, eu posso tomar ceia com a minha esposa. Mas eu preciso estar na igreja por causa da comunhão com os irmãos, por causa do convívio com os irmãos, do meu fortalecimento na fé, do fortalecimento dos irmãos na fé, né, meu crescimento espiritual, e a igreja é a porta de entrada das pessoas a Cristo. Então, o primeiro princípio é esse, é o fortalecimento da unidade da igreja. Ser uma igreja forte. Pensar em levar Cristo às pessoas através da igreja. Para isso a igreja tem que ser forte. E pensar no que nós estamos fazendo hoje, o que vai acontecer amanhã. E conscientizar cada vez mais os jovens de que eles são a igreja de amanhã. Vocês são a manhã da igreja. Eu não vou poder estar aqui daqui 40 anos, 50 anos falando a mesma coisa. Nem estar aqui nesse tempo. Mas muitos de vocês vão poder estar. E como vocês querem a igreja amanhã para os filhos de vocês, para vocês mesmos? Então ela depende de vocês. Tem aquela coisa de revezamento, né? Chega uma hora que o camarada vai lá e o bastão é seu. Cristo fez isso lá atrás, né? Quando ele escolheu 12, quando ele foi aos céus, ele fala, o bastão é de vocês, continua. Um dia vocês vão pegar o bastão, vai ser de vocês. Né? A nossa responsabilidade dos mais velhos é preparar vocês para essa hora. Mas vocês têm que estar conscientes disso, que uma hora vai chegar a vez de vocês. De assumir a igreja e tratar dela. Dona Ana, para encerrar? Eu estava fazendo as contas aqui, acho que foi em 58. 1900 e... né? Amarrar cachorro com linguiça. Então, eu agradeço a já que os irmãos deram pela paciência e tomar a Deus que a gente possa cada vez mais pensar numa igreja bem forte, uma igreja que nasceu forte porque ela teve um fundador que foi Cristo Jesus, e ela é forte por isso, e ela deve ser continuar forte, se manter unida, tanto no seu início, no seu meio, quando chegar ao seu fim. Amém? Amém.